programa IBTV, hoje eu trago duas mulheres diferenciadas. Elas são advogadas e também empreendedoras e elas vieram conversar conosco sobre esse projeto Empreendedoras da Lei. E tem várias empreendedoras da lei, né? Não só Brasil, mas Europa, Estados Unidos. E então trouxe a doutora Gabriela Barreto e a doutora Gisane Lima. Obrigada pela presença. Obrigada. Eu vou começar conversando com a doutora Gabriela Barreto para falar um pouquinho desse projeto muito lindo. Olha só, que lindo, um livro das mulheres empreendedoras da Lei Europa. Livro robusto, né? Com grandes convidados, grandes personalidades da área do direito. O projeto surgiu com o interesse de união de mulheres empreendedoras e fazendo essa hiperconexão entre o mundo. No caso, tem a edição de América Latina, Estados Unidos será esse ano, Europa. E outras edições nacionais também, como Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe. Já há 2 anos São que você Paulo. está nessa caminhada, né? 4 anos. 4 anos! Parabéns! 4 anos. E você tem uma editora. Isso, a GB Editora. GB Editora. Que Sai. fica no estado Ceará. do Ceará. Cearense. E nesse contexto todo, a doutora Gislene entra em qual... ela é uma das embaixadoras. Coordenadora. Coordenadora acadêmica da nossa obra da América Latina. Estamos na projeção para 2025, lançamento, e fora que é coautora da 2ª edição de São Paulo, bem como coautora da edição dos Estados Unidos. Como que é isso, doutora? Fala um pouquinho para nós. Esse sentimento de estar. Primeiro porque é uma grande honra nós podermos trabalhar, divulgar, né, textos, artigos técnicos ou falando de si, várias mulheres participando dessa conectividade, tanto nacional como internacional, e esse trabalho que a gente pode dispor, né? Falar de vulnerabilidades de mulheres, Que fantástico. uma apoiando a outra. Então, acho que alcança muitos objetivos que originam de uma obra, de um projeto, e que está divulgando e alcançando a mulherada. E como que faz para participar, doutora? Tem uma triagem, nós escolhemos não só juristas, mas empreendedoras como um todo, desde tecnológicas, desde jornalistas, outras participações em áreas que complementam o direito. E a gente faz uma triagem de análise curricular, de veia acadêmica também, e fora a projeção social, que é o nosso maior fator. E claro, temos nossas redes sociais, GB Editora no Instagram e site gabrielabarreto.com, e nossos canais de indicação também, como a doutora, isso. né, Geralmente bem a falou. coordenadora acadêmica que conhece o país ou o estado acaba indicando todas as mulheres que têm trabalho reconhecido. E quais são os próximos lançamentos futuros? 2ª edição São Paulo, bem como Paraná, Estados Unidos esse ano. Próximo ano, América Latina, Rio de Janeiro, 2ª edição Europa, e temos outras projeções em outros estados. E eu notei que é realmente uma edição bem robusta essa da Europa, né? 900 páginas, com 73 profissionais envolvidos, e tivemos lançamentos e projeções, apresentações em mais de 5 países. Como é que faz todo esse trabalho? Porque é um trabalho bem elaborado, né? Lá na editora, você tem revisores? Como é que funciona? Sim, tem toda uma equipe, todo de capa até a capa. A gente faz uma análise de processos, de propriedade intelectual dos objetos. Então, é um trabalho bem robusto, desde de corretora de português, de normas da ABNT, de tradutora, além de toda a nossa... E vocês tiveram lançamento na Europa, né? Diversos países. Diversos países. Nossa, muito legal. E não só, aqui a gente, na Europa, focamos em apresentar os diversos cargos públicos, bem como as brasileiras que moram na Europa, que desenvolvem trabalho, como as europeias, que desenvolvem projetos no Brasil e também outras áreas afins. Uma conexão. É uma conexão, vários cargos públicos foram apresentados que alguns não existem em outros países. Claro. Então, a gente mostrou o protagonismo do jurídico do Brasil e fora essa liderança feminina. Algumas edições têm um apoio de homens que fazem umas boas-vindas, um prefácio, um depoimento, mas o foco central é o protagonismo e a liderança feminina do empreendedorismo como um todo.
Bom, quero agradecer, antes de terminar a nossa entrevista, eu quero que vocês falem um pouquinho para a mulher que está assistindo vocês, que vocês são mulheres que representam e muito bem a mulher brasileira, a empreendedora, a mulher da lei, começando com a doutora Gislene. Eu sempre gosto de dizer que tudo que a gente deseja, sonha, é possível. Então, se você tem o interesse de iniciar na seara acadêmica, se inscreva, entre em contato, venha participar. Temos vagas ainda para as empreendedoras da lei em São Paulo. Então, de repente, você pode começar no seu estado. Se não tem ainda, procure para buscar. É importante você sonhar, acreditar e realizar. Exato. Que linda essa mensagem. E você, doutora? Sonhar grande é o primeiro passo e sempre pensar no coletivo e na função social dessas próximas gerações. Eu acho que a educação é a base de tudo. Que é isso, é você se desenvolver, falar da sua história ou da tecnicidade do seu trabalho e automaticamente hiperconectar com o mundo. Acredito que todos os negócios possam vir a ser mundiais e todos os sonhos possam vir a ser realizados com um coletivo enraizado de valores e princípios bem claros, que é a proposta da nossa editora. Parabéns, meninas. Obrigada, que esse trabalho continue com esse grande sucesso e com certeza estarei lá para prestigiar vocês no próximo lançamento. Nossa, além da participação também nos Estados Unidos. Fico muito feliz e parabenizar todo o trabalho. Obrigada. E o programa IBTV volta já já. Fique ligado. Programa IBTV, nosso próximo entrevistado é Charles Batista, ele que é CEO do Grupo CIA. Obrigada pela presença. Obrigado. Uma honra recebê-lo. Da mesma forma, participar mais uma vez com vocês. Charles, quais são os principais processos que você segue para identificar e entender as necessidades? Dentro do momento, né? Acredito que todos os segmentos de mercado, eles passaram e vão passar por inovações para continuar atendendo dentro do mercado, né? Sim. Então, isso daí é automático. E dentro do grupo CIA, isso não é diferente. Diferencial aí dentro do mercado que nós buscamos é a otimização de tempo. Isso é muito importante. A otimização de tempo nunca foi tão importante quanto o momento, né? Isso tanto para o cliente quanto para um prestador de serviço, né? Então, isso é automático. E prova disso, nós criamos dentro da empresa um serviço chamado Car Dealer. Ele foi criado, na realidade, para atender especificamente grupos de concessionária de veículos. Sim. Né? Então, assim, os grandes grupos de concessionárias hoje já utilizam esse serviço que é do grupo CIA, né? E dentro desse serviço, o que é que tem? Ele pega desde do fornecimento ali do serviço de jardinagem de uma concessionária, sim, até o final, que é o monitoramento remoto. Então, assim, você tem jardinagem, limpeza de vidro, fachada, portaria física, monitoramento remoto, alarme. Então, o que é que acontece? Tudo isso está englobado em um mesmo serviço. É um pacote. Ou seja, o cliente ele paga um pacote e tem todo o serviço de facilities desse segmento disponível para ele. Então, isso o que é que acontece? Você acaba otimizando um tempo total do cliente. E não tem vários fornecedores. Você pode cobrar de um fornecedor só todo aquele trabalho. Todo aquele trabalho. Então, isso é um dos itens dentro da nossa prestação de serviço que tem um diferencial total voltado ao... E Charles, você com quase 30 anos de década de experiência neste setor que você está atuando, quais foram as principais inovações tecnológicas adotadas pelo Grupo CIA? Quando você vê um produto no mercado, muitas vezes é o mesmo produto que você via há 10 anos atrás. Essa questão da inovação, você tem que acompanhar, logicamente. Não é uma tarefa fácil para a empresa, principalmente no meu segmento, que é terceirização de mão de obra, integrar operação com administrativo. Isso é muito difícil, mas dentro do nosso know-how, dentro da experiência, dentro do segmento, nós tivemos que adaptar várias situações, entre elas a criação de software próprio, aplicativo próprio,
que faz essa integração de campo com interno. Então, isso faz com que a gente tenha esse diferencial. Por exemplo, entre os itens, se você pegar empresas que atuam nesse mercado, num passado recente, a supervisão, ela só fazia supervisão no cliente. O supervisor tinha que ir até o cliente, muitas vezes ter que abrir a porta do cliente durante a madrugada para o supervisor poder entrar, conversar com o funcionário, porque não tinha outro método. E nós desenvolvemos internamente uma central de inteligência, onde muitas vezes o supervisor ele fica dentro dessa central e consegue conversar, visualizar em tempo real tudo que está acontecendo com o nosso funcionário de ponta. Então, isso são alguns. E, Charles, vocês oferecem uma ampla variedade de prestação de serviços, sim, né? Que são terceirizados, né? Serviços terceirizados. Poderia compartilhar um exemplo de um projeto complexo, onde a personalização e a eficiência dos serviços do grupo de vocês, né, fizeram uma diferença significativa para o cliente? Entre tantos, eu vou te citar um projeto que foi complexo, e foi aí onde começou, onde foi o embrião para começar o Car Dealer, né? O que é que acontece? Nós entramos em um grupo de concessionárias na época, e dentro da região, dentro de São Paulo, as carretas, as grandes carretas, caminhões, não podem trafegar. Não pode. Né? E a concessionária, ela recebe veículos. Então, sim. O transporte... Carro cegonha, né? Carro cegonha. Então, que vem de outros estados. Vem de outros estados. E não pode entrar na cidade durante o dia. Então, tinha um gargalo muito grande que era na parte de segurança, que era no recebimento dessas cegonhas. E muito inteligente da parte de vocês terem toda essa... Sim, porque o que é que acontece? E aí você fala de estrutura. Claro. Né? Porque você controle, estrutura, monitoramento, segurança. Segurança, perfeitamente. Não só segurança para o cliente, mas segurança para o profissional que está lá. Sim. Então, imagina você ter que acompanhar isso, e nós, diante disso, já abordamos situações onde o motorista da cegonha não era motorista. Charles, muito obrigada pela presença. Eu agradeço. Parabéns. Toda vez que você vem é uma aula que nós temos aqui. Obrigado. De gerenciamento, de eficiência, de qualidade. Agradeço. A disponibilidade é total. Muito obrigada. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV, hoje eu recebo uma grande personalidade feminina, a doutora Cíntia Posses, que veio diretamente do Rio para conversar conosco hoje, para falar um pouquinho sobre a mulher, sobre o trabalho dela, o brilhante trabalho que ela vem fazendo ao longo desses anos. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Júlia, ainda mais para falar de um assunto como esse, que é necessário cada vez mais estarmos debatendo e discutindo as questões que envolvem aí o universo feminino. Com certeza. Doutor, a mulher e trabalho, essa relação, é uma relação realmente que tem sido abordado, né? Aí não só nos veículos de comunicação, sobre essa relação, desigualdade salarial. Fala um pouquinho para nós, como que a senhora vê? O que eu observo, Júlio, e ultimamente isso foi muito colocado, é que precisamos de uma legislação para conceder igualdade salarial entre os homens e as mulheres. Só que eu costumo dizer, e é evidenciado isso, que a legislação ela já existe. Então, nós precisamos dar efetividade à legislação que hoje já existe com relação a essa igualdade salarial obrigatória entre homens e mulheres. Vamos falar sobre legislação, né? O que mudou? O que vem mudando, Júlia, até para que dê efetividade a normas já existentes, são obrigações impostas aos empregadores, por exemplo, para que se tenha uma transparência. Por quê? Através de uma transparência salarial, através da definição de critérios objetivos no ambiente de trabalho, fica fácil, né? Fica evidente de você vislumbrar se naquele ambiente está havendo um ato discriminatório ou não, porque os critérios eles serão os mesmos para avaliar o trabalho independente da questão de gênero. Doutora, e de concreto, o que mudou, o que está acontecendo? O que está acontecendo é a questão, para você conseguir a efetividade da lei,
é a conscientização ainda maior que deve haver no ambiente de trabalho, a questão de capacitação e treinamento, e também eu posso trazer, que é muito importante, a inclusão na legislação com relação ao ambiente de trabalho seguro e saudável, afastando aí a questão do assédio moral e sexual. Que é um número bem grande, né? Infelizmente. Infelizmente. E, doutora, o que a senhora teria para falar naquela câmera ali, por favor, para a nossa espectadora que está assistindo, que nesse momento sente-se, eu realmente eu estou em dúvida, acho que eu estou passando por algum processo na minha empresa de abuso moral ou, enfim, de qualquer âmbito nesse sentido. Qual o seu conselho? O que ela deve fazer? Em caso de dúvida, ela pode consultar algum profissional? Pode sim. Bom, vocês que estão aí nos acompanhando, é importante vocês, se estiverem passando por algum abuso, vocês procurarem inicialmente os canais de denúncia, porque hoje, por lei, é obrigatório esse canal de denúncia. E também o setor de recursos humanos da sua empresa. Caso isso não resolva, você também deve procurar a ajuda de um profissional especializado e também você pode fazer denúncias ao Ministério Público do Trabalho, você pode procurar o seu sindicato de classe de forma que lhe deem todo o apoio nesse momento que você está passando. Porque até como nós conversamos aqui, é um momento que ele é totalmente reprovável que ocorra no ambiente de trabalho. Isso é muito importante. Doutora, muito obrigada. Foi, assim, esclarecedor e é um serviço público à comunidade esse tipo de informação que nós estamos passando, né? Eu acho que a mídia ela está aí em constante trabalho para poder passar essa informação de tamanha importância que se tem hoje na sociedade quando se fala em abusos, enfim, né? E principalmente no ambiente de trabalho. Sim, e o seu trabalho é maravilhoso, Julie, porque principalmente trazer essa abordagem do universo feminino, porque nós precisamos sim falar cada dia mais com relação a esses pontos que nos são tão caros, né? No dia a dia. É verdade, e tão doloridos, né? Doloridos. Muito obrigada então mais uma vez. E o programa IBTV volta já. Programa IBTV, eu tenho o prazer de receber ele que é coach e mentor, Paulo Silveira, meu conterrâneo gaúcho. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Paulo, como que você prepara a mente de atletas, empresários, misses e equipes para alcançar a alta performance? A mente é onde gerencia nossas emoções, né? Sim. Onde a gente canaliza nossas ações, onde a gente canaliza o nosso foco, onde a gente canaliza nossas ideias, nossa criatividade. Se a mente não está preparada, a gente não consegue construir um processo onde a gente vai chegar numa excelência. E preparar a mente é fundamental para qualquer processo na vida, principalmente crescimento. Quais são os benefícios desse trabalho? Porque nós falamos de atletas, de empresários, mas você tem algum case, algum exemplo que você possa nos passar de transformação? Eu trabalho muito com misses. E as misses, além de atletas, são pessoas que vivem num mundo de muita pressão, assim como empresários. E essa pressão passa, muitas vezes, de um trabalho interno muito forte de autoconfiança, de uma imagem forte, capaz de transformá-la numa pessoa realmente, principalmente para ela mesma, poderosa. E isso vale para qualquer situação. Quando a gente tem um trabalho interno que passa pela nossa mente muito forte, a gente consegue, de fato, não além de extrair o nosso melhor, mas ir muito além daquilo que propriamente a gente acredita na nossa mente, muitas vezes limitada, que é capaz. E você tem algum exercício que você possa nos passar? Fácil, por exemplo, quem está nos assistindo, que pela manhã acorda, que acha que é importante, de mentalização ou de afirmação, o que você usa nas suas técnicas? Eu tenho 3 exercícios muito bons, que funcionam assim praticamente o dia inteiro. Os 30 primeiros minutos do nosso dia, eles são fundamentais de como a gente vai se comportar ao longo do dia. Então, os 30 primeiros minutos é muito importante a gente fazer uma visualização, não é nem um pensamento. Pensamento é diferente de visualização. De visualizar, de fato, o que tu quer que aconteça naquele dia.
e tu entrar dentro daquela imagem, como se estivesse já acontecendo. Isso é a visualização. O outro ponto que chama o ciclo da maestria. É tu encontrar dentro de ti uma força capaz de te impulsionar até uma ação que pode ser decisiva em qualquer situação daquele dia. Porque uma decisão muda radicalmente, pode ser uma vida. E quando a gente está impulsionado com um ciclo, algo muito forte, que pode ser uma necessidade, pode ser uma família, o teu filho, algo que te traz realmente uma experiência muito forte de emoção, faz você realmente ter uma ação positiva. Um motivo. Um motivo. Que é algo que te motiva. O que seria esse ciclo da maestria? Algo que tu já aconteceu na tua vida, que tu parte do ponto inicial, que nem a velocidade zero da física. Ponto inicial e ponto de chegada. Aonde eu estou, o que aconteceu de forte na minha vida que me faz ser a pessoa que eu sou hoje e aonde eu quero chegar. Então essa visão clara, com a visualização, faço ter e a visualização, é importante durante a visualização você sentir, não só entrar naquela imagem, sentir o cheiro, imaginar o cheiro, a cor, isso também é... O nosso cérebro ele funciona através dos estímulos. A visualização de olhos fechados tem que ser igual com a visualização dos olhos abertos. Então eu preciso enxergar a mesma coisa para que eu acredite no meu intelecto que eu sou capaz de atingir aquilo. E muitas vezes com os olhos abertos eu não consigo enxergar a mesma coisa com os olhos fechados. E você recomenda fazer isso escutando alguma música? Como a pessoa se sentir mais confortável. E segura para fazer essa atividade. Porque a visualização ela traz você num benefício primeiro, de tu se encontrar contigo, né? O primeiro encontro do dia tem que ser com nós mesmos, e depois trazer um sentimento positivo, onde eu tenho força necessária, e principalmente o centramento para chegar no objetivo. Paulo, e você é um grande exemplo disso. Você já, pelo seu trabalho, por tudo que você vem feito, você já foi premiado em diversas esferas, né, do ramo profissional, até pelo que você impactou em vidas, tanto de empresários, atletas, né? E como isso impacta no teu dia a dia, essa responsabilidade, porque você é responsável por alavancar muitos profissionais, sejam eles atletas ou não. A preparação mental entrou na minha vida num momento muito difícil. Eu perdi meu pai, né, faz um ano e um pouco agora atrás, e naquele momento eu precisei ter uma blindagem, um fortalecimento mental muito forte para não perder o foco. Existiam muitas situações à nossa volta, na nossa vida como casal, como empreendedor, que estava acontecendo, que não podia a gente perder o foco. Então eu precisei trazer ferramentas no meu dia a dia para me trabalhar e manter focado sem distorcer do processo. É isso aí. Obrigado. Obrigada a você. E o programa IBTV volta já já. Olá! No programa de hoje a gente vai abordar uma dúvida muito comum dos trabalhadores, que é a utilização de grupos de WhatsApp, na verdade a participação nesses grupos de WhatsApp. Eu estou aqui com o Dr. Daniel Rosa e queria perguntá-lo, Dr. Daniel, essa dúvida recorrente dos trabalhadores de que eles são obrigados ou não a participar de grupos de WhatsApp da empresa, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, doutora Simone, é um prazer estar participando aqui da entrevista com a doutora. É uma questão muito importante porque a legislação trabalhista ela é vazia nesse sentido. Na verdade, a gente não tem na CLT nenhum dispositivo expresso e nenhuma outra legislação trabalhista falando sobre o assunto. O que acontece é que o empregador, o patrão, a empresa que é diligente e faz constar isso no contrato individual desse trabalhador, ou ela tem no regimento interno dela, prevendo a necessidade de participação desse empregado no grupo de WhatsApp, aí sim a gente pode considerar que é obrigatória por força dessa norma interna, digamos assim. Também tem algumas categorias que por força de norma coletiva consta essa obrigatoriedade. Então, nesses casos, por óbvio, o empregado está debaixo dessa regência do seu patrão, então ele tem que participar nesses casos desse grupo de WhatsApp. Inclusive, na verdade, o que a gente tem visto na prática, né, doutor, é a questão dos abusos cometidos pelas empresas, onde, tipo, adentra na vida pessoal desse trabalhador no momento que esse trabalhador participa desses grupos e sem hora para as trocas de mensagens, sem hora para poder estar
delegando tarefas e tudo mais, né? Então, assim, a gente tem visto que realmente tá meio que terra de ninguém esse tema, né? Exatamente. E uma coisa importante que a gente tem que observar também, que no grupo de WhatsApp, a hierarquia da empresa, ela acontece da mesma forma que ela acontece de maneira presencial. Porque é muito comum as conversas de WhatsApp desencaminharem por um caminho mais informal e haver uma confusão, às vezes, com o tratamento do empregado com o seu empregador, do subordinado com o seu superior hierárquico. Então, assim, é bom que fique claro que aquilo ali é um ambiente de trabalho também. O grupo de WhatsApp, na verdade, ele é um ambiente virtual de trabalho e todos os princípios do contrato de trabalho, de respeito ao contrato de trabalho, também tem que ser observado. Isso aí vale para os dois lados. Tanto o empregado deve cumprir a questão da hierarquia, como o empregador também deve se limitar a acionar o empregado nos momentos de horário de trabalho dele. Toda vez que esse empregado for acionado, seja no seu horário de intervalo e refeição, seja após o seu horário de expediente, se ele for acionado e estiver à disposição do empregador, aí é razoável que esse empregado receba um adicional pelas horas extras trabalhadas. Até porque ele estando à disposição da empresa é devido o pagamento, né? Exatamente. E é devido que ele receba, sim, por essa condição. Exatamente. É muito comum, né? A gente tá ali participando no grupo, tá ativado a todo momento, o que é diferente de, às vezes o empregador está conversando sobre alguma coisa geral sobre a empresa, está falando sobre, dando algum comunicado que não vai ativar aquele empregado naquele momento. Então, assim, é uma situação que é bom senso, né, Exatamente, doutora? o bom senso. E eu acho que isso remete até, assim, para um outro tema a gente falar, até sobre o direito de desconexão. Exato. Que eu acho que as empresas meio que perderam um pouquinho essa noção por conta de que esse empregador ele fica praticamente full time, né? Vinculado, ligado o tempo todo. É muito fácil esse acesso ao funcionário naquele momento ali que delega num grupo de WhatsApp, fora de horário e tudo mais. É um tema bastante interessante. Exatamente, porque quem já foi empregado, ou quem sabe a pontada no coração que recebe quando vê uma mensagenzinha piscando do seu empregador. Automaticamente ele já se coloca em conexão com o trabalho. Então, de fato, doutor, é um tema muito relevante para sermos abordados em outras oportunidades. Obrigado, doutor, Eu que agradeço. pela sua presença e até a próxima com outras dicas. Em um mundo onde cuidar de seu negócio é primordial, confie em pessoas especializadas em proteger empresas há décadas. Apresentando o Grupo Minori, um nome sinônimo de confiança, integridade e segurança. Desde 1994, temos como missão proteger o que mais importa: seu negócio, seu patrimônio e sua reputação. Nosso compromisso com a excelência não conhece fronteiras. Das Américas à Europa e à Ásia, temos tudo o que você precisa. Nossa equipe de especialistas não é apenas experiente. Eles se dedicam a entender os riscos e vulnerabilidades que podem ameaçar sua organização, estudando perfis que ameaçam as organizações no âmbito interno e externo, apresentando os resultados dos riscos aos quais as empresas e corporações estão sujeitas, prevenindo e antecipando ações delituosas e contingências futuras contra o patrimônio físico e intelectual. Junte-se às fileiras de inúmeros clientes satisfeitos que confiaram sua segurança ao Grupo Minori. Sua proteção é nossa prioridade.